Rio Grande da Serra. Boa viagem. This train goes to Rio Grande da Serra Station. Have a safe journey. Bem-aventurado esse que vem, esse povo, os que guardam as palavras da profecia deste livro. Você nunca leu a Bíblia? Eu aconselho você a ler. Porque Jesus disse assim: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Assim é a palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Confie enquanto Ele está perto. Hebreus 9:27 diz: está ordenado ao homem morrer uma vez, depois segue-se o juízo. E a palavra de Deus diz assim: Jesus falou, João 14, fala para os seus discípulos: assim não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, eu volto outra vez para levar vocês. Só que o apóstolo Pedro escreveu que quando isso estivesse para acontecer, as pessoas iriam zombar dessa promessa. Cadê a promessa da sua vinda? Cadê esse Jesus que falou que vem e nunca vem? Conversa, mentira. Mas não é não. Jesus não é mentiroso. Ele falou que ele voltaria e pegaria o mundo de surpresa. Aí ele diz assim em Mateus 24, um sermão profético: como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. Você acha que alguém estava preocupado? Noé, um velho de 480 anos, construindo um barco. Com 600 anos ele acabou de construir um barco. Os animais obedeceram a voz de Deus, entrou no barco. Ele não precisou caçar nenhum animal. Os próprios animais ouviram a voz de Deus e entrou na arca. Você lembra lá do tsunami? Esse tsunami em 2004. Os elefantes, não morreu nenhum elefante. Eles sentiram a vibração do terremoto e eles correram um pouco para as montanhas. O ser humano estava na praia, bebendo, tomando sua cervejinha. Veio o dilúvio, destruiu a todos. Indonésia. Eles não perceberam. Agora imagine, com Netflix, videogame, com todo esse mundo de entretenimento, você acha que alguém vai querer saber de Bíblia? Um livro retrógrado, não é? Um livro homofóbico. Quem é que vai querer saber de Bíblia? 8 pessoas escapou do dilúvio. Você acha que eu estou ganhando dinheiro para fazer isso? Você acha que eu saía de casa para pregar o evangelho para uma geração que está adorando o diabo? Uma geração igual a semelhante de Noé, que vai ser destruída? Olha para você ver se essas profecias estão se cumprindo ou não. Ódio. Religião causa ódio. A política causa ódio. A cultura é disputa, brigas, para ver quem é melhor, quem é maior. Cuidado. Jesus falou assim: cuidado que ninguém vos engane. O povo acredita em tudo que é besteira, tudo que é mentira. E hoje, para se propagar mentira, é a coisa mais fácil. Está aí a internet, para contar todo tipo de mentira. O povo drogado, o povo bêbado, o povo briguento, um matando o outro, um odiando o outro. Jesus falou assim: o pai vai matar o filho vai matar os pais. Está acontecendo debaixo do nosso nariz. Nem os animais fazem isso. Ele diz que o ser humano, o apóstolo Pedro escreveu assim, que ele se tornou como um animal irracional. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. O profeta Jeremias escreveu que se tornaram pior do que os demônios. E realmente, por que Deus destruiu o mundo antigo de Noé? Porque ele era um ditador? Não, foi para você estar vivo hoje. Como aconteceu nos dias de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Ló foi para a cidade de Sodoma, uma cidade próspera, rica. Vamos cuidar do nosso espaço? Ele queria ficar rico. Os são feitos exclusivamente para sentarmos. Colabore. Aliás, ele queria ficar mais rico. Aí ele foi para a cidade de Sodoma.
Só que a cidade de Sodoma, a Bíblia diz assim: todo mundo, desde a criança até o velho, todo mundo era gay. Deus não é homofóbico. A vontade de Deus é salvar todo mundo. Deus não quer que ninguém, o inferno, Jesus falou, o inferno foi criado para o diabo, para os seus anjos. O inferno foi criado para o ser humano. Mas hoje você vê pastor falando que inferno não existe. O padre inventou um tal de purgatório. O espiritismo, não, você reencarna em outro corpo. Não tem essa conversa não. Depois da morte, segue-se o juízo. Jesus veio aqui para pregar a verdade. Ele veio aqui para desmascarar toda mentira do diabo. A Bíblia fala assim: na terra não há verdade. Na terra não existe verdade, só mentira. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, versículo 4: o Deus desse século, o Deus desse mundo, o Deus dessa era, é o diabo. É o Deus da política, por isso que eu não voto em ninguém. É o Deus da religião, por isso que eu não tenho religião nenhuma. E o Deus da cultura, eu não tenho time de futebol, eu não tenho placa de nenhuma disputa. Tá? O meu Deus está lá sentado no trono e Ele vai voltar. Ele prometeu que Ele vai voltar. Ele vai tirar a igreja dele daqui, como Ele fez com Noé. Colocou Noé dentro da arca, veio o dilúvio. Como foi quando Ló saiu de Sodoma. Jesus falou assim: choveu fogo e enxofre do céu. 3 pessoas escaparam, só 3. E se Deus não fizesse juízo para aquela geração, nós não estaríamos vivos. Eles se tornaram amantes até do diabo. Eles faziam sexo até com demônios. Você quer ver hoje? Você vai numa funerária? Morreu uma jovem aqui, corre aqui, ó. E aí vai lá o estuprador, vai estuprar um cadáver. Olha o nível que o ser humano chegou. Um pecado chama outro pecado, filho. E vai caindo no abismo. Por isso que eu estou aqui, filho, para despertar vocês. Jesus está voltando. Se você crer, se arrepender, for batizado, você será salvo. Senão você vai se incluir naqueles que vão ser destruídos. E vai morrer muita gente. Vai ter caixão, vai ter sepultura para enterrar. É o que a Bíblia diz. Não vai ter templo, não vai ter sepultura para enterrar todos os mortos. Porque Deus vai fazer juízo para essa geração. Zombaram com o nome de Jesus em carnaval, em passeata gay, né? Todo mundo quer respeito, que respeito? Temos que respeitar os homens, tem que respeitar todo mundo. Não, você tem que temer a Deus. É isso que a Bíblia ensina: o dever de todo homem, não é direitos humanos. O dever de todo homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque foi Ele que fez os céus e foi Ele que fez a terra. E Ele tem um acerto de contas, diz a Bíblia. Busque o Senhor enquanto você pode achar, né? Deus abençoe. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser e jorrarão para a vida eterna. Ou seja, o Espírito Santo. Jesus, ele falou assim: eu vou, mas eu rogarei o Pai, e o Pai enviará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não conhece, o mundo não vê e o mundo não pode recebê-lo, porque o mundo está com um espírito diferente. O apóstolo Paulo fala assim na carta aos Tessalonicenses, que Deus permitiu o espírito do erro para que creiam na mentira, porque nunca receberam o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, Deus deixou o diabo surdo. Cabe você. Se você vai acreditar na palavra de Deus ou se você vai acreditar nas mentiras do diabo. Jesus fala em João 8,44, ele fala assim para os líderes religiosos: vocês têm por pai ao diabo, e a ele vocês querem satisfazer. O diabo é mentiroso e homicida desde o princípio do mundo. Nunca se firmou na verdade, porque a verdade não está nele. Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem ao Pai se não for por mim. Você vai morrer, bonitão. Você vai morrer, bonitona. E como é que vai fazer? Jesus falou assim para o homem rico: louco, esta noite pedirão tua alma. O que você tem preparado? Dinheiro? Você acha que Deus está interessado em dinheiro? Você vai pagar uma missa de 7º dia? Será que Deus vai se vender por dinheiro? O apóstolo Pedro falou assim: nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus e não por dinheiro. Quem compra o homem por dinheiro é o diabo. Quem compra jogador de futebol,
Compra artista, compra político, compra líderes religiosos, compra pastor. Satanás, ele compra todo mundo com dinheiro. Ele só não conseguiu comprar Para Jesus. sua segurança, fique atento ao vão Que lado que você vai ficar? O juízo está vindo aí. A Bíblia diz que o juiz está às portas. O juiz, porque ele vai fazer juízo, como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Tem um dia determinado. Em Atos capítulo 17, 31, fala que Deus tem um dia determinado para julgar esse mundo. E disso ele deu certeza a todos, ressuscitando ele dos mortos. Jesus está vivo. Ele dividiu a história antes dele e depois dele. O Papa não é o representante dele aqui na Terra. O representante dele aqui na Terra não é o Buda, não é o Maomé. O representante dele aqui é o Espírito Santo. Jesus falou, é o outro Consolador, o Espírito da verdade. E se você não der ouvido, se você não amar a Deus por aquilo que Ele fez por você na cruz, você vai passar toda a eternidade no inferno. Porque nenhum bonzinho, não existe nenhum bonzinho na Terra. Todos pecaram, a Bíblia diz. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então você precisa dele para ser salvo. Todos nós precisamos dele para ser salvo. Porque só o sangue dele é o sacrifício perfeito que pode regenerar, salvar, purificar, transformar o homem em adorador. Jesus falou assim, Deus é Espírito. Deus não é uma imagem de escultura. Deus não é representado por objetos. Deus é Espírito, Ele não pode ser vendido, Ele não pode ser comprado. Ele não pode ser comercializado como a religião faz. E Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai. Não vou perder meu tempo adorando jogador de futebol. Vou perder meu tempo adorando artista. Vou perder meu tempo correndo atrás de político como essa igreja ridícula, correndo atrás de Bolsonaro, atrás de Lula. É isso, tem um Deus sentado no trono, Ele governa o mundo inteiro. Até o diabo cai de joelho dos pés dele e adora ele. O único, é o único. Não existe outro Deus. Jesus é o único. Busque ele. Porque depois da morte a Bíblia fala, segue seu juízo. De a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus é a fonte da água da vida. Ele fala para uma mulher, ele fala assim, mulher, se você soubesse quem é que está falando contigo, você pediria água e eu te daria água viva. E aquela mulher não sabia quem era que estava falando com ele até então. Estava buscando água num poço, só que aquele poço já estava muito sujo, a água. Era meio-dia, a água já estava bem suja. E Jesus fala assim, olha mulher, se você beber da água que eu lhe der, essa água se fará em você uma fonte que jorre para a vida eterna. Que água que você bebe? Da onde que você busca água? De religião? Da política? Da cultura? O homem tem sede, porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Corpo, alma e espírito. O animal é só corpo e alma. Morreu, acabou. Mas Deus soprou no homem seu espírito e ele passou a ser uma alma vivente, uma alma eterna. E Deus vai pedir conta da sua alma. Todas as almas pertencem a Ele. Foi Ele que deu. A Bíblia diz que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Pertence a Ele. Então Ele vai te chamar um dia. Para sua segurança, fique atento. Ele vai querer saber por que você não bebeu da água da vida. Beber cerveja não mata a sede. Você vai gastar um monte de dinheiro e não vai matar a sede. Fumar maconha, cheirar uma coca, você não mata a sede do homem, nem fazer sexo. Muito menos dinheiro. É o que o homem mais busca, dinheiro. Um rico perguntou assim, um jovem rico perguntou para Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Tem um monte de gente morrendo agora. Morrem 4 ou 5 pessoas por segundo. Sabia disso? Aqui não, pode morrer qualquer um aqui dentro do trem. Morrem mais de 4 ou 5 pessoas por segundo. Isso era antes da pandemia. Eu sou assim por rico, você observa os mandamentos de Deus? Tinha 10.
Ele fala, nunca matei, nunca roubei, mas tinha 10. Honro meu pai, obedeço minha mãe, nunca menti e tal. Aí Jesus fala assim para ele, vai, falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá o dinheiro para os pobres. Depois você vem, depois você me segue. Depois que você não tiver nada, aí você me segue. Aí você vai ter um tesouro no céu. Por que o Papa tem um banco do Vaticano? O que eu vou fazer com o banco do Vaticano? O que eu vou fazer com o templo de Salomão? O que eu vou fazer com as mesquitas dos muçulmanos? Para que eu estou construindo um templo aqui na terra? Se Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Atos capítulo 7. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Nós somos o templo do Espírito Santo. Culto tem um culto congregacional. Existe o culto congregacional. Mas o verdadeiro culto que Deus espera de nós está em Romanos capítulo 12. Apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu posso fazer um culto para Deus enchendo a cara de cachaça? Hein? Será que Jesus vai sentar na mesa comigo para assistir o jogo de futebol? Estou vendo aí que tem um monte de gente aí indo para futebol. Logo cedo, né? Todo mundo, vamos para o estádio de futebol. Vamos ver lá o ídolo. Vamos ver nosso time. Timão. Você sabe que Roma inventou o Coliseu para matar os cristãos? O Coliseu foi o primeiro estádio de futebol. E o povo lá, tudo gritando, o imperador sentado lá, o imperador Lula sentado lá, e vendo os pobres coitados, né? Os pobres coitados brigando por time de futebol. É isso que está acontecendo hoje. O Império Romano continua matando as pessoas inocentes. Inocente porque quer, né? Porque a Bíblia está aqui para todo mundo ler. A Bíblia está aí para todo mundo ler. Mas vão dar ouvido aos falsos profetas. Está cheio de pastor aí que vai atrás de futebol. Está cheio de pastor que vai atrás do dinheiro. Não vão herdar meu reino de Deus. Estão presos. Vende tudo que tem, dá o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue. Você vai ter um tesouro no céu. Você quer mais do que um tesouro no céu? Você acha que Jesus morreu para quê? Jesus não veio aqui dar cartão de crédito para ninguém. Ele veio dar o sangue dele em resgate da nossa alma. A gente precisa valorizar isso. Porque Deus enviou um espírito do erro para que creiam na mentira. O apóstolo Paulo fala isso em Tessalonicenses capítulo 2. Deus permitiu um espírito do erro para que engane as pessoas, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Como é que nós vai fazer? Nós vamos continuar no carnaval? Nós vamos continuar na passeata gay? Nós vamos continuar atrás de futebol? Ou realmente a gente vai dar a nossa vida pelo Evangelho? Ou realmente a gente vai viver para Deus como Ele realmente quer? 8 pessoas escapou do dilúvio. Só 3 pessoas escapou de Sodoma e Gomorra. Deus é um fogo consumidor. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. De Deus ninguém zomba, diz a Bíblia. Tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que o homem planta, ele vai colher. De Deus ninguém zomba. O mesmo Deus que criou os céus e que criou a terra, Ele diz que essa terra está reservada para o juízo e para a destruição. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. O reino de Deus está perto. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Por isso que Jesus falou ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê, quem for batizado, será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. E a condenação é essa, ele disse. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não querem vir para a luz. Não querem que suas obras sejam reprovadas. Você sabe que toda tragédia é culpa de Deus, né? Mas não é isso que a Bíblia diz, não. A terra está corrompida por causa dos seus moradores. Está escrito no livro do profeta Jeremias. Foi o homem que abriu a porta para todo tipo de desgraça e de maldição. Quando o homem pecou, a proposta do diabo no jardim do Éden: você vai ser um Deus. Você vai ser a rainha do funk. Você vai ser o Deus do futebol. Você vai ser o Deus do rock and roll. Aí, os artistas aí, sendo adorados como deuses.
Foi isso que aconteceu lá no princípio. O mundo antigo de Noé foi destruído justamente por causa disso. Haviam gigantes, homens de fama, e o povo correndo atrás desses homens de fama, desses gigantes. Só que acontece que essa geração lá de Noé era uma geração maligna. Era uma mistura maligna. Era uma semente da serpente. Em João 8,44, Jesus fala assim: filhos do diabo. Literalmente. A Bíblia não engana ninguém. A Bíblia só mostra a verdade. É o ser humano que não quer acreditar na verdade, porque quer viver do quê? Fantasia. A vida dele é uma droga, mas na frente da internet, não é? A vida dele é uma desgraça, mas na frente da internet, só pose, só biquinho, não é? Estão vivendo de fantasia. O homem precisa confessar os seus pecados, ele precisa se converter para ser salvo. Senão ele morre. E depois para quem vai ser sua alma? Leia a Bíblia. Jesus, ele pagou um preço caríssimo para nos salvar da condenação do inferno. Lá em Mateus 23:33 ele disse assim para os doutores, para os super religiosos. Jesus perguntou assim para ele: como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Religião nenhuma tem poder para isso. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum ser humano tem poder de te livrar de lá. É só se você nascer de novo. Se você nascer da água e você nascer do Espírito. A água é a palavra de Deus, o Espírito Santo é o Deus que habita em nós pela fé. Busque o Senhor enquanto você pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Depois não tem mais remédio. Chamei os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. É o único. A geração que vive à base de remédio para dormir, remédio para comer, remédio para emagrecer, remédio para isso, remédio para aquilo. E nada resolve. É psicólogo, psiquiatra, e nada resolve. E muda de casa, muda de marido, muda de mulher, muda de cidade, muda de nome, muda de sexo, e nada resolve. Não resolve mesmo. Salmo 42 diz: minha alma, nossa alma. Alma é fonte do sentimento. Nossa alma tem sede de Deus, de Deus vivo. Salmo 42. Enquanto você não encontrar o Deus vivo, você vai procurar satisfazer a sua sede em qualquer coisa, em qualquer um, em qualquer pessoa. Por isso que estão aí seguindo ídolos. Por isso que estão aí seguindo ídolos. É ídolo do futebol, ídolo da música, ídolo de religião, ídolo da política. E tentando droga, tentando bebida, buscando dinheiro, buscando ficar rico. E nada pode matar a sede da alma, senão a verdade. Jesus falou assim: conhecereis a verdade. A verdade é uma pessoa. Mas o mundo relativista de hoje, né? A verdade é relativa. Todo mundo tem a sua verdade hoje. Jesus é uma pessoa, a verdade é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Como que você vai chegar a Deus? Com a sua religião, os seus dogmas, contradição religiosa que os homens criaram. Jesus é o caminho. Fora dele você está indo num atalho para o inferno. Sua vida já vai ser um inferno aqui, que dirá depois. Está ordenado ao homem morrer uma vez. Antes da pandemia, era 4 ou 5 pessoas por segundo que morriam. E aí? Por isso que Jesus falou para o homem rico, juntando dinheiro. E Jesus falou para ele: esta noite pegar o pau. O que você tem preparado? Para quem que vai ser? Acabou a pregação.
sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Para agilizar a viagem, fique no corredor se não for desembarcar na próxima estação. Obrigada. Stay in the corridor if you're not going to exit at the next station. Thanks. Station, Franco da Rocha. Desembarque pelo lado direito, exit on the right side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Para embarcar tranquilo, fique atento ao sinal sonoro de vigilância. Safado. Vocês não querem remover o evangelho? As pessoas dentro do trem não dá valor ao evangelho, os guardas fazem o que quer. Não adianta bater boca. Bater boca aí que eles começam a perseguir mesmo. É difícil, viu? A igreja morta dentro desse trem não consegue se levantar nem para defender o evangelho. O que dirá morrer pelo evangelho.